Êxodo capítulo 16, versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi o 10º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não seguem as minhas instruções. Amém? Esse momento foi um momento crucial para a nação de Israel. Aí menciona 4 lugares: Egito, Elim, Sim e Sinai. 4 lugares, ou 4 tipos de experiências que eles precisavam passar, ou precisaram passar, para chegar ao melhor de Deus. O melhor de Deus para a nação de Israel era Canaã, a terra da promessa. Desde Abraão, Deus vem falando e prometendo essa terra para o seu povo, a terra que mana leite e mel, a terra prometida para a nação de Israel. Mas eles ficaram 400 anos no Egito. Só que chegou o momento de Deus tirá-los do Egito, porque eles não eram do Egito. Amado, você não foi criado para o Egito. Amém? Diga para a pessoa perto de você assim, você não foi criado para o Egito. Lá no Egito eles estavam escravos. Lá no Egito eles estavam sofrendo na mão de Faraó. Deus não projetou você para a escravidão. Deus projetou você para viver o melhor dele. Amém, amado? Nós não fomos criados e projetados para viver debaixo de escravidão, debaixo de opressão. Egito não é nosso lugar. Lá no Egito nós éramos escravos, escravos do pecado. Escravo de um comportamento que desagradava a Deus. Escravo de uma vida que não sabíamos como sair dela, mas a graça de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos abraçou e a misericórdia de Deus nos salvou. Nos tirou de lá, nos tirou da escravidão do Egito, para nos levarmos rumo à terra prometida. Mas é interessante que quando o povo sai do Egito, depois que atravessa o Mar Vermelho, eles param num lugar chamado Elim. Elim era um oásis. Pensa um oásis, palmeiras, fonte de águas cristalinas, um lugar que eles ficaram ali à vontade. Pensa você num oásis, ficaram ali achando que aquele lugar era um lugar bom para ficar. Amado, a graça de Deus até permite que você tenha um refrigério na sua vida, mas esse refrigério não significa que aquele ali é o seu lugar, porque Deus tem um melhor lugar para você. E às vezes, para você chegar no melhor lugar que Deus tem projetado para você, Deus precisa fazer você passar por um sim, que é um deserto. Sabe por quê? Porque tirar o povo do Egito não foi complicado para Deus, mas tirar o Egito do coração do povo, aí sim é complicado. Tirar a gente do Egito não é difícil para Deus, mas tirar o Egito de dentro da gente
precisamos passar por um processo, submetermos a esse processo e pedir a Deus nos ajude a passar por esse processo, porque eu sei que o meu lugar é na promessa, é viver debaixo da promessa. E em si eles começaram a ter uma virada de chave, porque depois vem o Sinai. Sinai é onde Deus trouxe a revelação da sua perfeita vontade para o seu povo, instruções de como o seu povo viveria dentro da promessa, instruções para o seu povo viver debaixo da orientação de Deus em todas as circunstâncias da vida. E Deus ali no Sinai traz os seus mandamentos e orienta o seu povo, dando ao seu povo uma direção. Mas antes disso, tiveram que passar pelo deserto, que é o Sinai. Como nós vamos passar pelo deserto? Ou como vamos ter essa virada de chave na nossa vida, que vai mudar-nos completamente, moldarmos completamente, para vivermos de fato o melhor de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos, quando ele sai do Egito, ali fala que no segundo mês, no 15º dia, ou seja, 45 dias, depois de uma caminhada, uma parada no oásis, ficado um tempo no oásis, eles começaram a caminhar, e quando eles começaram a caminhar no deserto, aí a coisa ficou difícil. Aí eles viram que o negócio não era brincadeira, que Deus queria de fato um povo santo e preparado para ele, um povo realmente distante do Egito, longe do Egito. Quanto mais eles caminhavam, mais longe eles ficavam do Egito. Eu lembro que um dia eu estava pedalando com um amigo que nunca tinha pedalado com a gente, e nós fomos pedalando, e chegou uma altura do pedal que falou assim: pastor, nós estamos ficando muito longe da cidade, vai ficar difícil para voltar. Quanto mais você caminhar com Deus, mais longe o Egito vai ficar de você. Quanto mais você se andar com Deus, mais longe o Egito vai ficar para você. Mas é interessante que o povo lá, quando começou a entrar no deserto, eles começaram a lembrar das coisas do Egito. Eles falaram para Moisés: olha, você nos tirou do Egito, lá tínhamos comida para comer, água para beber. Ou seja, eles se lembraram das coisas boas do Egito, mas não lembraram do chicote do Egito. Não lembraram como que era opressor o sistema de Faraó. Lá comíamos pepino, cebola. Eu não sei quanto a você, mas não é uma refeição muito boa, não. Aí Deus fala assim: olha, eu vou fazer para vocês uma coisa, eu vou fazer chover carne do céu, pão do céu. Vocês vão experimentar o que é andar comigo debaixo de uma provisão contínua. E vocês vão estar atentos também às minhas instruções. As minhas instruções. E assim o povo começa a ter uma virada de chave. Ter uma virada de chave. Amado, a primeira coisa que você precisa para ter uma virada de chave na sua vida é você já tomar uma decisão dizendo: do Egito eu saí, para lá não volto mais. Ouvi poucos améns. Amado, para você ter uma virada de chave, você já precisa ter uma decisão de não mais voltar para lá. Não tem volta. A decisão que eu tomei, ela é permanente e eterna. A decisão que eu tomei, não importa o deserto que eu vou enfrentar. Para o Egito eu não volto mais, não importa as circunstâncias adversas que podem sobrevir na minha vida, para o Egito eu não volto mais. Quando você for determinante na sua decisão de não mais voltar, é uma virada de chave. É uma virada de chave. Esse passo, ele é muito importante para nós. Muito importante.
As crianças antigamente na nossa escola bíblica cantavam: no Egito escravo fui, sim, sim, assim. E começava a cantar: livre eu estou, não sei como é que canta, meu, misericórdia. Quase que estraguei a mensagem. É nessa hora que a minha esposa, que não está aqui, você ia falar isso, né? Está vendo aí? Ela sabe. Mas a verdade é que eu tenho que me lembrar que outrora eu era escravo. Eu estava debaixo de uma opressão, de uma condenação eterna. Não tinha esperança de salvação. E Deus me livrou da escravidão, da morte eterna, e me deu a salvação e uma esperança de vida eterna. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Isto é uma virada de chave. Você sabe por quê? Enquanto a pessoa fica ali na dúvida: mas é tão bom, né, gente? Aquela velha vida, né? A gente chegava em casa todo embriagado, não é verdade? A gente não tinha compromisso com santidade. Lembra do pepino, lembra da cebola, mas não lembra do chicote. Determinante. Como que eu posso suportar, ou como que eu posso vencer a trajetória do deserto? O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 e diz assim, primeira coisa: tudo que for bom, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu gosto de uma tradução que diz: seja isso que ocupe a vossa mente. Ou seja, começa a ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Você está entendendo? Começa a colocar na sua mente as coisas de Deus, começa a se ocupar com as coisas de Deus, a se comprometer com as coisas de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Tem gente que faz separação do indivíduo espiritual e do indivíduo natural. Não, e agora eu vou vestir a minha roupa de crente, vou na igreja, vou ler a Bíblia, vou orar. Depois tira a roupa de crente e põe outra roupa, outro comportamento, outra atitude, outro pensamento. Não, amado, você tem uma roupa só. A roupa que você tem é uma roupa dada por Deus, é a roupa que custou o sangue do Cordeiro de Deus. Ele te vestiu com essa roupa de santidade, roupa em que você vai entender que você é uma só pessoa, e essa pessoa pertence a Jesus, essa pessoa pertence a Deus. Você não tem outra vida, você só tem uma vida com Ele. Você está na academia, você está com Ele. Você está lá na sua família, você está com Ele. Você está no seu lazer, na praia ou no campo, você está com Ele. Você está no seu trabalho, você está com Ele. Não importa onde você esteja, você está com Ele. Tem pergunta assim: pastor Paulo, como é que eu vou fazer se Deus, eu concordo, não concordo? É simples. É só você pensar: esse passo que eu vou estar aqui, esse lugar que eu vou me adentrar, essa atitude que eu vou tomar, Jesus tomaria? Jesus entraria? Uau! Se eu começo a ocupar minha mente, gente, a nossa mente, eu vou trazer uma mensagem sobre o apóstolo Paulo, sobre a questão da mente um dia aqui para vocês. Se eu começo a ocupar minha mente com as coisas de Deus, há uma metanoia, há uma transformação, há uma mudança total de mente e comportamento, a virada de chave de fato. Eu venço o deserto tendo um novo relacionamento, ou um relacionamento profundo com Jesus.
Você começa a se relacionar com Ele, num novo nível de relacionamento. Em João capítulo 6, lá a partir do versículo 66, na verdade o capítulo 6 de João é um capítulo interessante. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, e todo mundo se fartou de pão, ficou lá feliz porque Jesus trouxe uma provisão. Mas Jesus aproveitou o contexto e trouxe uma mensagem profunda, dizendo que ele, o corpo dele é a carne, a bebida dele é o sangue dele é a bebida que devemos beber, o corpo dele é a carne que devemos comer, e começou a trazer uma mensagem profunda de um relacionamento profundo com Jesus. E as pessoas começaram a achar o discurso de Jesus um discurso pesado. E a Bíblia diz que muitos já não andavam mais com ele. Muitos já estavam indo embora, porque no oba-oba, na festa, estava todo mundo junto. Na hora da multiplicação dos pães, estava lá todo mundo junto. Mas na hora que Jesus chamou para a responsabilidade, para andar com ele, dispersaram a maioria. E Jesus é Jesus, né, gente? Jesus não está preocupado aí se você vai deixar de seguir ou não. Se você vai lá dar cancelamento ou não. Né? Jesus não quer saber quantas pessoas ele tem lá no seguidor no Instagram. Ele chega para os seus discípulos e fala assim: e vocês? E vocês? O que vocês vão fazer? Se quiser também ir embora, pode ir. Olha só Jesus. Eu chego aqui hoje e falo assim para você: ó, gente, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Vai ser assim. Jesus falou: pode ir. A resposta dos apóstolos, principalmente de Pedro, foi sensacional. Mostra o nível de profundidade num relacionamento com Jesus. Quando você acredita que não há mais opção. Não existe mais opção. Eles respondem assim: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só tu tem a palavra da verdade? Uau! Amado, quando você chega nesse nível, há uma virada de chave. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais escolha. Eu descobri a verdade. Eu experimentei a verdade. Ela entrou nas minhas entranhas e começou a fazer parte de mim. Eu não consigo me ver em outra vida, eu não consigo me ver em outra situação a não ser com Jesus. Para onde eu irei se só tu tem a palavra da verdade? Uau! Vira a sua chave. Quando você descarta todas as possibilidades. Relacionamento. Eu namorava a Maristela, eu estou falando de 1979, não parece, mas eu já tenho certa idade. Eu lembro que chegamos um dia conversando, foi simples, não foi nada romântico, nada espetacular. Nós chegamos conversando, falamos: vamos nos casar? Eu estava longe, morando sozinho, saí do Rio de Janeiro, fiquei em Sertãozinho. E eu naquela vida, eu preciso tomar uma decisão logo, porque não dá para ficar aqui sozinho. Ela também não. Vamos casar? Vamos casar? Vamos. Foi simples. Uma tomada de decisão simples. Mas foi uma virada de chave. Porque a partir daquele momento, nosso relacionamento mudou para um outro nível. A partir daquela decisão do período de namoro para uma decisão para entrar no casamento, a chave virou. Já começamos a fazer planos. Já peguei o meu salário, o salário dela, juntamos, começamos a comprar as coisas. Começamos a ter envolvimento, comprometimento um com o outro. Num nível de compromisso maior, de responsabilidade maior.
E amado, dentro de mim, com toda a convicção e sinceridade, eu sabia que quando eu tomei aquela decisão, eu não ia mais voltar atrás. Eu não ia voltar mais atrás. Talvez seja esse um dos segredos que eu posso dizer depois de 40 e tantos anos, porque estamos juntos. Passamos por muitos desertos. Você nem imagina. Precisaria o dia inteiro para contar para vocês o tanto de deserto que passamos. Suportamos, porque entramos num nível de relacionamento profundo. Não tem volta. Se você ficar flertando com o Egito, se você ficar flertando com a sua velha vida, você vai encontrar coisas boas que você fez lá atrás. Coisas que agradavam os seus desejos carnais. E você vai sentir saudade. Mas quando você fala assim, não tem volta. Não tem volta. Eu sou de Jesus. Morrerei por Jesus. E estarei com Jesus. Amém? Que você pode aplaudir Jesus? Não volto mais. Preciso assumir de vez que não pertenço mais ao Egito. De lá eu saí, para lá eu não volto. Segunda coisa que a gente vê e aprendizado nessa situação de deserto é que eu posso passar por deserto, mas deserto não é minha morada. Amém? Posso passar por deserto, mas deserto não é minha morada permanente. Amado, deserto traz grandes lições para a gente. Grandes lições. O povo precisou do deserto para se desvencilhar de fato do Egito. Quanto mais longe eles caminhavam, mais longe o Egito ficava. Maior o compromisso com Deus era. Quando ele chega no Sinai, então, que as tábuas da lei vêm, e Deus mostra e revela para ele a sua perfeita e agradável vontade, o povo fala, de fato, agora nós temos um Deus e nós temos um mandamento, a aliança está feita. A aliança está feita. E eles passaram por um deserto, mas deserto não é o seu lugar. Qual as atitudes que também eu posso tomar para vencer esse tempo de deserto e suportar esse deserto? Primeiro, tenha uma visão de onde você quer chegar, ou de onde você vai chegar. Amado, uma coisa importante para você vencer um tempo difícil da sua vida, é você visualizar aonde Deus vai te levar. Fala, opa, peraí, esse deserto é apenas uma caminhada. Deus tem coisas boas para fazer na minha vida e através de mim. Se eu estou passando por isso, é porque Deus está me preparando, me ferramentando para um lugar aonde Ele almeja que eu esteja, que é o melhor dele. Amado, Deus sempre planeja para você a Canaã, a terra da promessa. O melhor de Deus para a sua vida. Então você tem que ter visão. Porque se você olhar só para o deserto, você sucumbe também, não é verdade? Você fica em depressão, você fica aí sem esperança, você fica triste, você fica desesperado. Mas se você vê, olha, vai mudar. Nós estávamos numa reunião aqui ontem com os homens, sexta-feira, e vamos ter agora segunda-feira, só homens, amanhã às 20 horas, você que é homem, quem que é homem aqui? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amanhã às 20 horas aqui, cara, vou tomar um café comigo. Tá bom? E ouvir uma palavra. Eu tenho batido nos homens aqui, gente. As mulheres falam uhul.
Mas ele sai daqui chorando, mas sai alegre, viu? De amanhã eu tenho uma palavra para os homens. Você é sacerdote, cara. Você é profeta. Amém? Onde eu estava mesmo? Deserto, né? Vamos voltar para o deserto, né, gente? E eu estava falando com os homens aqui, e eu comecei a ver os testemunhos, porque a palavra é rapidinha, é 10 minutos de palavra, depois a gente compartilha e ora um pelos outros. E no lado do compartilhar, eu comecei a ver alguns compartilhando e mostrando, pastor Paulo, eu estava num deserto, eu achava que o deserto nunca ia acabar, mas depois que eu comecei a vir aqui, conheci a Cristo, comecei a receber a palavra de Deus, passou. Hoje eu olho para trás e disse, gente, era tão difícil lá atrás, mas agora eu vejo que foi tão fácil. Porque o momento da dor, você fica desesperado, mas depois, se você tem visão de onde você vai chegar, e quando você chegar, você olha para trás e diz, o que restou foi o aprendizado, o amadurecimento, então valeu a pena. Você está entendendo? Tem uma visão de onde você vai chegar, isso é em toda a situação da sua vida. Tenha convicção de que Deus vai levá-lo a um bom termo. Fé, queridos, fé, uma das coisas que me sustenta na hora da dificuldade, e eu não sei porque eu passo muito, acho que é para ensinar, é a convicção de que Deus vai me levar no melhor lugar, é a convicção de que no fim, Deus tem um propósito, que no fim Deus tem algo permanente para construir através daquele deserto. Amado, deserto não é sua morada final, ela é temporária. A sua morada permanente é no melhor de Deus. E às vezes Deus vai te preparar para esse lugar, o melhor que Ele tem para a sua vida. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, sobre virada de chave, é muito importante, gente. Sai do time dos que murmuram. Quando a gente olha ali, o texto de Êxodo fala que o povo murmurou, reclamou para Moisés, dizendo, quem dera tivéssemos morrido no Egito, nós morreríamos de barriga cheia, agora sem comida e sem água. Quando a gente lê em Êxodo, dá a entender que todo o povo reclamou, mas se você lê em Números, fala mais detalhadamente. Em Números fala assim, um populacho de gente, uma mistura de gente, veio a ter saudade do Egito. O que era isso? Essa mistura de gente. Quando o povo de Israel, mais de 3 milhões de pessoas, saíram do Egito, a Bíblia diz que uma mistura de gente foram junto com eles. Por quê? Porque viram os sinais miraculosos que Deus fez, os prodígios que Deus fez lá no Egito, a mão forte e poderosa de Deus em cima do Egito. Então, quando Deus liberta o povo do Egito, e o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, tem gente que foi no entusiasmo. Eu oro a Deus e peço a Deus que aqui não tenha pessoas desse tipo, pessoas que estão aqui só por entusiasmo, pessoas que estão aqui só para o oba-oba. A Bíblia fala que essa mistura de gente que não era de israelitas, mas eram pessoas que foram impactadas com o que aconteceu no Egito, quando começaram a entrar no deserto, que a coisa começou a ficar séria, eles tiveram vontade de voltar. E começaram a murmurar, a reclamar. E você sabe que tal da murmuração contamina, é ou não é? Tem pessoas, infelizmente existe, pessoas que não estão satisfeitas com uma coisa, ela não fica só contente pela sua insatisfação, ela quer contaminar e contagiar você com a insatisfação dela. Ela quer influenciar você para levar ela para o mesmo barco que ela está. Ela começa a dizer para você, você viu, não está bom aqui. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja.
Pessoas contaminadas pela insatisfação. Pessoas contaminadas por um espírito crítico, rebelde, insubmisso e sem direção de Deus. Começa a murmurar. Sai desse time. Entra no time que está buscando a Deus. Entra no time do que louva a Deus. Entra no time das pessoas que estão lá. Eu estou com Jesus e dele não abro mão. Ah, mas está difícil. É melhor estar difícil com ele do que difícil sem ele. Amém? Não permita o perverso coração da incredulidade tomar conta do seu espírito. Não permita que a murmuração entre nas suas entranhas e destrua a sua fé. Não permita que pessoas que não têm Deus venham influenciar você que tem Deus. Que seja o contrário. Às vezes você tem que dizer, está repreendido, em nome de Jesus, sai de mim. Afaste de mim, arreda de mim, como disse Jesus. Jesus disse, quem comigo não se ajunta, comigo se espalha. Ou seja, se você não carrega o que eu carrego, se você não tem a fé que eu tenho, se você não crê no Jesus que eu creio, amado, você não está comigo. Agora, se você quer estar comigo, se você quer carregar o que eu carrego, se você quer ter a fé que eu tenho, se você quer servir o Deus que eu sirvo, estamos juntos. Não permita, amado, que a má influência rouba a sua fé, que a má influência rouba a sua visão do melhor de Deus, que a má influência impede você de fazer a peregrinação espiritual que você precisa para viver no propósito eterno que o Senhor tem para a sua vida. Você está entendendo? Essa estação de sim foi uma virada de chave. O oásis estava bom, mas sim foi determinante. Sim foi uma virada de chave. Foi quando o povo disse, agora não tem volta. É Jesus na minha veia, vivendo com Ele, todos os dias da minha vida. Quem crê nisso? Quem está disposto a fazer isso? Deixa eu ver. Levanta a sua mão. Nossa, que alegria. Nossa, salve de palmas para Jesus, gente. Uau!